Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Hoje é mais um Quarta no Salão, onde eu venho falar sobre faroeste, né, com vocês. E no vídeo de hoje eu queria refletir um pouco sobre um fenômeno nacional de vendas, que é o Ken Parker. Ken Parker é esse faroeste extremamente tocante que trata de diversos temas, mas é incrível como esse personagem ele conseguiu renascer como uma fênix nos dias atuais. A editora Mythos é grande responsável por isso, porque ela está trazendo todas as histórias do Ken Parker compiladas em 50 volumes nessa coleção. Já está no seu volume 29, logo mais tem a pré-venda aí do volume 30, e a gente está se aproximando de uma fase interessantíssima do Ken Parker, porque a gente vai finalizar a primeira série, né, dele, que foi a primeira série do Ken Parker, teve 59 volumes. Lembrando que cada volume da série da Mythos tem 2 histórias, né? E a gente vai começar a entrar nas histórias especiais e na Ken Parker Magazine, que vai levar até o fim, né, das histórias do Ken Parker. E é interessante, né, como esse personagem ele assim arremata, né, o leitor. Claro que ninguém é obrigado a adorar, a gostar do Ken Parker, mas é um personagem que ele rompe barreiras. E eu tenho visto, por exemplo, leitores de livros, né, que não se sentiam atraídos por histórias em quadrinhos, mas devido ao teor das histórias do Ken Parker, eles abrem uma exceção e vão ler, né, um faroeste, uma história de época desenhada, né, da banda desenhada. Outro tipo de leitor que eu vejo se agradar muito das histórias do Ken Parker são os leitores de mangá, né? Por exemplo, a gente tem aí o exemplo do canal Mangá e Mais, que constantemente está falando de Ken Parker. E tem várias outras pessoas do mundo dos mangás que leem e apreciam bastante o Ken Parker. E, por fim, a gente tem também leitores até de super-heróis que assim, dão um braço a torcer e leem Ken Parker. Diga-se de passagem, Ken Parker ele não é considerado só uma das melhores obras de faroeste de todos os tempos, mas sim uma das melhores obras de quadrinhos, de modo geral, de todos os tempos. E aí você vai ver grandes nomes da gibisfera comentando e elogiando Ken Parker, como, por exemplo, o Sidney Guzman, né? E a gente vê essas pessoas, né, lendo e se agradando, né, da leitura, né, do Ken Parker. A gente vê comentários muito positivos sobre o Ken Parker quando a gente vai ler, quando a gente vê, por exemplo, outros canais aí, né, de YouTube. Mas Ken Parker ele teve uma trajetória bem conturbada aqui no Brasil, né? Primeiramente, o personagem, né, ele foi lançado pela Sérgio Bonello Editora na década de 70. No fim da década de 70, ele já chega aqui no Brasil através da editora VEC, e que lança, né, história por história, mensalmente. Inclusive, eu tenho um vídeo da resenha do número 1 da editora VEC, né, vou deixar linkado no final desse. E ao longo desses lançamentos, né, a editora VEC, a gente sabe, né, ela foi ficando ruim das pernas até que ela entra em falência, em processo de falência, e fecha, né, deixa de publicar quadrinhos. E infelizmente Ken Parker foi afetado por isso, né? Porque dos 59 volumes da primeira série só saíram 53. Pouco tempo depois, uma editora chamada Best News lança mais 2 volumes do Ken Parker e também descontinua a coleção. Curiosamente também, né, ela resolveu zerar a numeração. Então a Best News ela tem o número 1, o número 2 do Ken Parker, que equivalem ao volume 54 e 55. Depois a editora fechou, não seguiu adiante. Muito tempo depois, a editora Mythos ela resolve continuar a publicar Ken Parker, né? Ela resolve publicar Ken Parker, mas a partir das histórias da Ken Parker Magazine, totalmente inéditas no Brasil. Só que ela acaba pulando as 4 últimas histórias do Ken Parker da primeira série. Isso é um problema, viu, galera? Porque Ken Parker, quem está acompanhando, sabe que tem aí uma pequena cronologia, né? E, bem, a Mythos ela desprezou um pouco isso na época. Lançou 18 formatinhos, se não me falha a memória, e acabou, né? Acabaram-se as histórias do Ken Parker.
Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, no início dos anos 2000, também havia uma outra editora, a Cluck, que lançou Ken Parker na íntegra, tudo de Ken Parker. Só que era estranho, porque era realmente um clube de associados, então o acesso às histórias do Ken Parker era extremamente restrito às pessoas que participavam desse clube. Ninguém sabia como entrar, ninguém sabia se dava para sair, ninguém sabia das pré-vendas, embora a Mythos fizesse propagandas na própria revista do Ken Parker em formatinho, e eu achava estranho. Eu fiz, espera aí, onde eu encontro essas revistas? Porque elas não eram lançadas em banca, entendeu? Era muito restrito, tanto que até hoje eu não tenho nenhuma da Cluck. Por quê? Porque eu não concordo com essa forma que eles fizeram para lançar Ken Parker, né? Restringiu bastante, tornou o conteúdo extremamente excludente, né? Porque poucas pessoas tinham acesso. E, consequentemente, eram tiragens muito baixas que elevavam o preço a níveis que, poxa, na época que saía era um negócio sério mesmo, véio. Era parada para classe média rico, tá ligado? Não dava pro meu bico não, os lançamentos da Cluck não. Então hoje talvez, né, eu tivesse condições de adquirir, já apareceu muitas oportunidades, mas não. Vamos seguir aqui na coleção da Mythos, e eu tenho, né, as da VEC, eu tenho também as da Mythos em formatinho, então pra mim, beleza. Não pretendo me desfazer de nada, né, porque tem um valor sentimental muito grande cada uma dessas coleções. E essa da Mythos também, né, gente? Provavelmente será a última vez que a gente vai ver Ken Parker ser publicado no Brasil por muito tempo. Por muito, muito tempo mesmo. E, então aproveitem. Até que, né, meados aí de, acho que foi 2020, 2021, a editora, ou foi 2022 agora, não lembro, eu vou botar novamente o ano aqui, mas a editora Mythos anuncia aí que vai lançar Ken Parker nesse formato, né, capa dura e tal, com 2 histórias por edição, na verdade se baseando na coleção da editora Mandadori, uma editora italiana que lançou tudo em 50 volumes, só que ela tinha um layout diferente, e uma coisa que é diferente dessa é que a Mandadori tinha vários extras que não estão sendo publicados nessa coleção. Os extras da editora Mythos são exclusivos da editora Mythos, na maioria dos casos, pelo que eu pude perceber, textos do Júlio Schneider, né, o tradutor, né, das histórias. Por um lado, eu fico triste, né, porque eu queria ter acesso a esses textos, né. Por outro, a gente sabe que tinha a ver com direitos autorais, era uma coisa meio complexa para trazer. E por outro, assim, eu acho legal valorizar a perspectiva do Schneider, mas eu acho que a maior parte dos textos são meio superficiais. Eu nem, assim, eu leio, mas nem me empolgo muito para ler, né? Nada contra, eu adoro o trabalho dele, eu acho o trabalho do Schneider incrível. Ele também trabalha com a editora 85 e tem feito um trabalho sensacional. Mas é isso, né? Acaba que os extras aqui não ficaram tão relevantes, eu acho, ou impactantes, né? Não sei. Enfim, eu ainda continuo adorando as histórias do Ken Parker, do texto do Berardi e do Milazzo. Outra coisa curiosa, né, é como esses artistas eles evoluíram ao longo das histórias do Ken Parker. Porque Ken Parker sempre foi meio cult, né? Ele nunca foi um grande estouro de vendas, mas ajudou muito tanto o Berardi como o Milazzo a desenvolverem a sua forma de arte, né? O Berardi através da escrita e o Milazzo no seu traço, né? É justamente através do Ken Parker que o Milazzo encontra a sua forma definitiva de traço e assim, a sua identidade, né? A sua identidade artística através do Ken Parker. Sensacional isso, eu acho isso muito bacana quando a nossa arte ela ganha identidade e a gente, pô, isso aqui é a arte do Milazzo, né? Principalmente eu adoro quando a gente vê as cores, né? Olha essa capa, que capa bonita, né, gente? Não sei se dá pra ver direito porque ainda tá no plástico, chegou há pouco tempo. E o Berardi, ele foi encontrando o caminho para o sucesso no mainstream, né? O sucesso financeiro, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque o Ken Parker, ele trata de temas muito polêmicos, muito sérios, muito impactantes. Nem tudo termina lindo, nem tudo termina com um final feliz. O Ken Parker, ele é um personagem falho, mas depois disso o Berardi vai e produz Julia,
que é uma personagem que é um grande sucesso, já passa do número 300 na Itália e parece que ele encontrou a fórmula para o negócio vender. Então ele lapidou o seu texto de modo a ele, ao mesmo tempo que ele continua com muita qualidade, né, eu gosto muito de Júlia, sabem disso, né, aqui, ele encontrou também uma forma de agradar um maior número de pessoas, fazendo com que sua série se sustente. Então, eu acho que o Ken Parker também ajudou nisso, né? Ele conseguiu encontrar um meio termo, né, na questão escrita dele, para que ele possa pegar aí um grande público, histórias mais palatáveis. Ken Parker, às vezes, nos dá verdadeiros socos no estômago que nem todo mundo está preparado para levar. Bom, galera, eu acho que eu já comentei demais, né, sobre as histórias aqui, né, sobre esse fenômeno que é o Ken Parker. E agora, o que é que a gente pode fazer? Bora ler, velho, vai atrás. Tem grande parte dos volumes de Ken Parker disponíveis. Aqueles que estão esgotados, o Igor da Mundo Mitos já falou que vai rolar reimpressão. Você só tem que ter paciência. E se você não tem paciência, dá uma procurada no mercado paralelo que uma hora você encontra, tá bom? Mas quando sair as novas tiragens do Ken Parker, não perde tempo. Por quê? Porque como é uma segunda edição, né, uma nova tiragem, ela tende a ser muito menor e acabar mais rápido, tá ligado? Então fique esperto e bora ler Ken Parker.